Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV e finalmente para gremistas e colorados, já com a perspectiva de em 48 horas já termos a escalação do Grêmio que vai entrar em campo e um jogo importante contra o Bahia. Aliás, jogo esse que tinha, aí não sei se por um erro, por um excesso de zelo, mas tinha uma expectativa de público por parte da Arena Porto-Alegrense pífia, para não utilizar outro termo, enfim, de menos de 20 mil espectadores, dada a venda de ingressos. Hoje à tarde melhorou um pouco a venda, já se fala em pelo menos 25 mil, mas certamente Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio que está aqui conosco na ponta esquerda, nós teremos mais, porque o Everton Cebolinha, campeão da Copa América com a seleção brasileira, divulgou um vídeo agora há pouco nas redes sociais do Grêmio, dizendo que vai estar junto com a torcida nesse jogo, que dando a entender que vai estar em campo, que não vai ter período de descanso coisa nenhuma e que não vai ser transferido ainda, que vai ficar aqui no Grêmio, pelo menos nessa partida estará à disposição do Renato. Ele que chega, o Everton Cebolinha, hoje às 11 da noite e já vai direto para a concentração do Grêmio, porque o Grêmio trata com devida cautela essa partida contra o Bahia. Já o Inter tem a sua situação também projetando o confronto pela Copa do Brasil, só que contra o Palmeiras. Uma situação um pouco complicada para o Odair, porque na reta final da preparação do Inter, Dr. Mário Sérgio Martins, conselheiro do Inter que está aqui conosco, tem o Zeca tendo uma lesão muscular, mais uma lesão muscular na carreira do Zeca, infelizmente, que não está conseguindo ter uma sequência, fica pelo menos 3 semanas fora. E aí o problema para o Inter é que o Zeca, para alguns, tinha que ser titular na lateral esquerda, porque o Inter não tem lateral esquerdo. O Bruno, alguns já dizem, não, mas o Bruno não consegue ter uma sequência de jogos na direita, porque ele faz poucas partidas por ano, ele não tem mais físico para fazer tantos jogos, porque não conseguiu nas últimas temporadas e não vai conseguir agora no Inter, pregam alguns. Mas agora é o Bruno que o Inter tem para a direita. E para a esquerda vai ter que contar com o Wendel. Isso preocupa, não preocupa? Também está aqui o Bruno Soares para participar desse debate conosco, mas eu quero saber, começar pelo lado mais preocupado da história. Dr. Mário Sérgio Martins, preocupa muito essa situação do Zeca? O Guerreiro não treinou, mas vai jogar, né, Dr. Mário Sérgio? Claro, boa noite. Não, é evidente que preocupa, Maurício, Bruno, meu colega aqui de conselho lá do Grêmio, né? Alexandre Maia. Alexandre Maia. É evidente que preocupa. Eu não tenho dúvida que a lesão do Zeca, uma das várias, isso já tem uma sequência, um histórico de lesão, né? Mas nós vamos ter que contar com o Bruno, é o que nós vamos, né? E interessante, Maurício, como aconteceu no início do ano, né? E aqui vai meu recado e um abraço para o meu querido amigo Rec, que não está conosco hoje aqui, de que o Internacional tem aquele início muito forte, como aconteceu no início do Campeonato Brasileiro, né? Onde nós tínhamos só pedreira, e o Inter pega Palmeiras, pega o Atlético Mineiro, depois pega o Palmeiras de novo e sai. E outros clubes pegam aí clubes que não são tão cotados assim, né? E isso faz parte do futebol, né? Mas temos ali o Rec diria o seguinte, o Inter terá muita dificuldade, né? E eu rezo para que ele saia bem, como ele disse no início do ano, né? E acabou não acontecendo. Mas sim, preocupa, né? Essa questão de... E nós temos ainda um problema no meio de campo, se joga o D'Alessandro, se joga uma outra formação sem o D'Alessandro, uma formação mais defensiva, mais forte, né? Eu acho que, por mais que eu queira que o D'Alessandro inicie jogando, acho que não inicia jogando. Acho que o Internacional vai preservar o D'Alessandro para um jogo decisivo contra o Palmeiras aqui no Beira-Rio. Preservar depois de um mês de É o meu entendimento, né? Nós estamos falando de um jogador de 38 anos, é um jogador que ele corre muito em campo, um jogador que se movimenta bastante, um jogador que se entrega, né? E aí podemos ter dificuldade para aquele jogo que nós podemos condições de ganhar, e nós temos que sair, sim, vivos do jogo contra o Palmeiras. Nós não vamos se meter de pata-ganso. O Palmeiras está atropelando todo mundo. Nós temos que sair... O Palmeiras perdeu para o Guarani no amistoso. É verdade. O Inter perdeu para o Azul do Pelotas no amistoso. Não conta nada, né? Foi amistoso, né? Não tem nada a ver. Alguns times tomaram goleada de amistoso e amistoso. Não conta nada mesmo, né? Então o Internacional vai ter dificuldade. Acho que é contigo essa história aí, viu, Leandro? Não, em absoluto. Fala que alguns times tomaram goleada. Outros times, mas não importa se... Eu estou dizendo que não vale nada. Não quer dizer. É um treino, né? E um treino é para observar. Sabes que o Renato
que é cotado para a seleção brasileira se o Tite não renovar, né? E eu acho que tem sim condição de ser um treinador da seleção brasileira já agora, está pronto, no meu entendimento, né? Mas não é jogo do treino que vai definir se a equipe vai se ver bem ou mal, né? É o que valendo, né? E no valendo o Grêmio tem o Bahia pela frente, vamos ser franco favorito. Mário, em cima disso que tu está falando, dessa solidez defensiva que o Odair prega para esse jogo com o Patrick, né, que pode jogar no lugar do Alessandro, e é a tendência. Nas laterais, o Inter vai ter o Bruno, que é um atleta de mais de 30 anos, e na lateral direita, na esquerda, vai ter o Wendel, né? Que pode improvisar. E são dois jogadores que não são titulares, né? Não vinham sendo titulares, o Wendel agora mas ele pode fazer uma improvisação ali, pegar alguém do meio do campo. Acho que daqui a pouco ele bota o Patrick na esquerda. Pode ser ou até mesmo um outro time de formação, né? Não jogando o Wendel, né? E jogando com uma outra formação que dê consistência no meio de campo e uma boa consistência na lateral. Mas o Odair deixou claro, antes da chegada do Natanael, ele respondeu numa coletiva lá em Atibaia ainda, que o titular era o Wendel, que o reserva, o primeiro, à época, era o Zeca improvisado. Eu imagino que o Natanael entre na frente, porque senão não seria contratado, mas... Então, adaptando o que o Odair disse, o titular é o Wendel, o reserva, quando estiver em condições, é o Natanael. O segundo reserva é o Zeca improvisado na esquerda. O terceiro reserva é o Patrick improvisado na esquerda. O quarto reserva seria o Eric, da base. O futebol nos reserva algumas surpresas, né? O time que eu projeto hoje pode ser ou não o time que vai entrar em campo na quarta-feira. Eu ouvi as entrevistas do nosso treinador, eu acho que foram muito consistentes, ele foi muito claro, foi muito inteligente em relação ao time que possa jogar, né? Mas, por exemplo, o Zeca já não pode jogar. O Zeca já sofreu uma lesão. Eu te faço essa pergunta das laterais, Mário, porque eles não vinham atuando, né? Então falta ritmo de jogo, dois atletas de mais de 30 anos e pelos dois lados, principalmente pelo lado direito da defesa do Inter, cai o Dudu, né? Que é um dos principais jogadores do Brasil. Por isso eu digo que ele pode deslocar alguém do meio de campo, né? E formar o meio de campo de forma diferente. De forma diferente é ótimo. Ele pode deslocar alguém ali e jogar só com o Bruno, por exemplo. Né? Mesmo que ele tenha dito que o outro lateral é o titular, né? Mas ele pode, o Wendel, por quê? Porque nós temos uma condição de jogar com o Palmeiras, nós temos que mais nos defender do que atacar, vamos ser claro, né? Nós não vamos partir para cima do Palmeiras numa condição de querer ganhar o jogo imediatamente, podendo até ganhar o jogo, mostramos que temos condição no primeiro jogo que jogamos contra o Palmeiras este ano lá, mas a tendência é o Inter se defender para depois tentar atacar. Pegando esse gancho do Mário Sérgio Martins, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, Alexandre Mayer, como que o Grêmio tem que encarar esse duelo com o Bahia? Tem que matar na arena nos primeiros 90 minutos? Tem que estudar um pouco porque o Bahia, antes da parada da Copa América, era uma das sensações do campeonato? Como é que você imagina que o Renato tem que estruturar a equipe para esse duelo? Boa noite. Boa noite, Maurício, Bruno, doutor Mário Sérgio. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia. Olha, eu acho que a primeira premissa que precisa ser observada, e essa não pode ser negociada, é de que o Grêmio precisa e necessita tratar esse jogo, esses primeiros 90 minutos aqui da Arena, como uma decisão. E digo isso porque, claro, nós estamos falando do enfrentamento de 180 minutos, não estou dizendo isso porque o Grêmio deva ter uma postura precipitada, mas como a decisão é no mando do adversário, e o adversário, em que pese o fato de ser um adversário de menos peso, digamos, que o Grêmio, de menos grife do que o Grêmio, né, principalmente nessa competição onde o Grêmio ostenta 5 títulos, isso não quer dizer de que esse não seja um adversário capaz de criar uma dificuldade importante ao Grêmio, inclusive de eliminar o Grêmio, se o Grêmio não tratar esse enfrentamento de 180 minutos como uma decisão. E isso começa muito pelo jogo da Arena. É aqui que o Grêmio precisa se impor, fazer valer a sua vantagem de mandante e a sua vantagem de ter mais recursos, digamos assim. O Grêmio tem mais repertório ofensivo, em tese mais arma defensiva e tal, para poder enfrentar o Bahia, mas precisa fazer isso prevalecer e acontecer dentro de campo, né? Eu tenho visto algumas coisas aí que não tem me agradado em relação ao que o Grêmio tem trabalhado nos treinamentos, por exemplo, né? Vou começar aqui já espetando aqui a primeira corneta em relação à utilização do Jean-Pierre entre os reservas, né? Eu, de fato, espero que isso seja algum migué ou que seja, enfim, alguma situação que não revele
objetivamente a escolha do treinador, porque se a escolha do Renato for tirar o Jean-Pierre do time para acomodar a Tardelli, para acomodar não sei quem, já começamos mal essa disputa, na minha opinião. O time deveria começar pelo Jean-Pierre e não o Jean-Pierre virar uma dúvida, né? O Grêmio só conseguiu se salvar daquela condição horrível na tabela porque o Jean-Pierre achou o PP em condição de marcar aquele gol no final do jogo contra o Fortaleza lá em Caxias, uma atuação bem ruim do Grêmio, né? 1-0 chorado. E daí já numa atuação melhor contra o Botafogo, que talvez tenha sido a melhor partida do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Jean-Pierre decidiu o jogo numa cobrança de falta, numa falta que ele cavou, inclusive, numa jogada individual. Ou seja, não faz sentido esse jogador agora virar dúvida, né? Ao contrário, esse jogador tinha que ser a primeira convicção do treinador, né? Alexandre, mas mesmo considerando que o Luan vai jogar, ou que é o que tudo indica, como um falso centroavante, um falso último atacante, o Jean-Pierre era até pouco tempo o reserva do Luan. Sim. Ele só perdeu a titularidade por causa do Luan, não foi em relação ao jogo que ele jogava, que eu acho um belo jogador de futebol. Sim. Entendeu? Agora, o que pode estar acontecendo em relação a isso realmente tem razão. Alguns medalhões do Grêmio, que são grandes jogadores, estão entrando na equipe através de um carteiraço, alguma coisa assim, e aí ele te dá o Jean-Pierre, que eu concordo contigo. Acho que estaria errando. Não, né? Porque aqueles 3 jogadores, ou pelo menos 2 ali, que o Luan e mais este outro que não me foge o nome, que não tá. Tardelli, que não tem demonstrado o grande Tardelli que nós conhecemos quando saiu daqui, né? Tardelli não estreou ainda. Não estreou ainda. Agora, estrear contra... E tem razão, acho que o Grêmio passa, mesmo que com essa escalação do Renato, o Grêmio passa tranquilamente pelo Bahia. Né? Das 7 equipes que o Grêmio podia escolher, se pudesse escolher, pegaria o Bahia. O Internacional também pegaria o Bahia. Então o Bahia, para mim, é o time, é o clube... Mas já é jogo jogado? Já é jogo jogado. O Grêmio já está definido que o Grêmio já passa para as semifinais, os quartos finais. Então o Roger tem que botar reserva na Copa do Brasil para botar os titulares no Brasileiro. O Renato vai cuidar do time dele. Mas eu acho que taco a taco da Grêmio. Assim, ó. Na teoria, o Mário Sérgio tem razão, tá? E eu também, tanto que eu comecei a minha fala dizendo que o Grêmio tem mais recursos, né? Tem mais armas, né? Tipo, o Bahia não tem um jogador do quilate do Everton, né? Aliás, pouca gente tem, talvez não tem uma zaga que o Grêmio tem. Não tem uma zaga do porte do Jeromel e do Kahneman. Mesmo que o Kahneman não jogue das 2 partidas, o Grêmio agora tem opções na zaga, né? Finalmente, né? O Grêmio pode escolher entre o Rodrigues, o David Braz, parece que o Paulo Miranda está à disposição também. Aqui mais um erro, a meu juízo, um erro menor em relação ao erro que seria colocar o Jean-Pierre no banco, né? Se houvesse meritocracia, se a meritocracia valesse para os mais jovens, o Rodrigues seguiria sendo a primeira opção entre os reservas e não o David Braz, que acabou de desembarcar, né? Mas isso é um outro porém que revela mais uma vez a dificuldade que os jovens têm. Enfim, né, essa coisa que parece que o Renato tem uma certa predileção em relação aos mais experientes, aos cascudos, né, que ele chama. Né? Mas em relação à presença do Jean-Pierre e do Luan, se o Luan foi treinado na posição de comando de ataque, naquela posição, se tu não tivesse o Luan, tu teria ou o Viseu ou o André. Então não faz sentido usar isso como pretexto para tirar o Jean-Pierre. Porque o time precisa ter pelo menos um armador em campo. Alguém no meio campo precisa ser portador da tarefa de criação, né? Sabe o que eu penso sobre isso, Alexandre? É que ele reclama muito que o Jean-Pierre não pisa na área, né? Sim. Até o Jean-Pierre, ele vem como volante da base, né? Então ele prefere receber a bola mais de trás. E o Luan, quando jogava como falso 9 com o Douglas, eles trocavam de posição a todo momento. O Douglas pisava na área. E nesses últimos treinamentos do Grêmio, ele tem feito assim com o Tardelli. O Tardelli pisa na área, o Luan sai. Eles têm invertido o posicionamento. E o Jean-Pierre talvez não consiga fazer isso. E talvez seja uma das explicações, né, para essa troca. Eu não sei se o Jean-Pierre não sai... por mais que eu ouça muito essa visão de que o Jean-Pierre vem como um volante da base... O Felipe Endres, que foi técnico do time de transição do Grêmio, na cadeira em que está o Alexandre Maia, disse, olha, pela qualidade que tem o Jean-Pierre, o quanto mais à frente ele estiver, melhor. E disse o Jean-Pierre, ele mais cerca do que marca. Eu lembro, ele estava ali na cadeira onde está o Bruno, eu estava nessa cadeira. Ele estava no programa, participando, mas o Alexandre estava junto, inclusive. Eu estava junto, eu lembro. E ele diz isso. O Jean-Pierre mais cerca do que marca. Então, se o poder dele de marcação não é a principal qualidade dele, ele não pode ser volante. E diz que pela qualidade dele, quanto mais à frente ele estiver, melhor. Bom, então eu acho que com isso... do Luan.
neste jogo. Não, ele teria que ficar como... Onde o Luan estaria sendo escalado? Não como falso 9, mas que ele tem que ser o camisa 10. Que ele não pode ser o segundo homem. O Luan foi esse jogador. Antes do Luan entrar nessa crise, enfim, de não ter iniciado antes de 2019, enfim, vamos pensar no Luan de grande rendimento em 2017, de alguns bons momentos de 2018. O Luan era esse jogador que era o criador do Grêmio. Enfim, claro que o Luan é um jogador de uma característica diferente do Douglas, que era um 10 clássico. O Luan era um armador um pouco diferente, que jogava, né, entre linhas, enfim, que fazia uma movimentação, que era mais movediço e flutuava mais. O GPR talvez seja um pouco parecido com esse Luan. Tá? Se tu tá pensando no Luan agora de falso 9, vamos pensar o seguinte, assim, ó, se o Jean-Pierre não é o armador que o Grêmio precisa, quem seria? Seria o Alisson? Obviamente que não, né? Mas aí tu começa a ter um déficit de qualidade na comparação de um em relação ao outro, que ainda que o GPR ainda não ofereça perfeitamente aquilo que um dia funcionou de Douglas e Luan, e isso, na minha opinião, é uma questão de trabalhar e de dar sequência, claro. Porque o Jean-Pierre é um jogador jovem e de qualidade que talvez consiga fazer. Eu confio muito mais que o Jean-Pierre seja capaz de fazer isso do que tu consiga ensinar o Alisson, né? Ou o Tassiano, né? Que são jogadores muito aquém na qualidade. Mas é que assim, Alexandre, talvez o critério do Renato para fazer a substituição, para sacar o Jean-Pierre, é tirar dos que tem que dar suporte para o meio-campo do Grêmio quem marca menos. Porque o Matheus Henrique e o Maicon, a principal característica deles não é a marcação. Só que são pilares desse time. Aí tem outro na erro. Visão do Renato. Eu não colocaria os dois juntos. Eu teria um primeiro volante. Tem outro erro, mas é que o Grêmio quando joga sem primeiro volante fica com um problema defensivo. Mas é como ele vai jogar. Mas mesmo sem ter o Michel à disposição, tu não colocaria Matheus Henrique e Maicon juntos? Aí tem outro problema, né? Pois é que aí o problema é não ir ao mercado. Exatamente. O Grêmio cometeu um erro. Já cornetei muito o departamento de futebol por causa disso. Já falei 10 vezes isso, mas é que sempre que a gente fala do primeiro volante, a gente lembra. O Grêmio não deveria ter vendido o Jailson, principalmente que foi um valor muito pequeno, né, comparado às últimas vendas que o Grêmio fez. Não resolveu problema financeiro nenhum e criou um enorme problema para o Grêmio. Porque o Jailson era um jogador que dava conta dessa função, ainda que não fosse um jogador brilhante. Mas será que não pensaram que o Jailson estava no teto e que não ia crescer mais? Eu acho que se equivocou. Mas acho que também superestimaram talvez a capacidade do Cícero ou do próprio Maicon. Agora, a grande dificuldade do Grêmio, de avaliação, ou do Michel. Para armar o time em relação a tudo que se falou aqui, é a falta do centroavante ofício. Né? Porque o Grêmio fez um vestibular aí de 2 ou 3 centroavantes, centroavantes que já jogaram, deram certo, nenhum deu certo. Me parece que abandonou esses jogadores. Me parece que ele não conta com esses jogadores lá para armar o time. Se tu tem um centroavante de ofício, um diário, que para mim é um jogador necessário para qualquer equipe, ele marca o resto. Tem um volante ali que faz falta e um diário, o resto ele vai armar. Ele vai conseguir. E o Grêmio tem quantos jogadores para fazer isso? Então aqui, ó, o prejuízo de uma grande equipe como o Grêmio, como o Inter, qualquer outra equipe, é não ter um jogador de área. Tá em falta no mercado, tá em falta. Mas o Grêmio teve 3 opções aí e nenhuma deu certo, né? Não, o Grêmio pegando esse jogo, treino com o São José, que o Marcelo Martins deu essa corneta de não lembro de nada corneta. Eu digo que jogo é jogo, treino é treino. Não, mas teve a cornetinha. Podia ser 8-1, 2-0. É que o Grêmio era uma escada boa para sustentar a tese dele, ele usou bem, tá certo. Não, mas digamos... E o Grêmio tomar 4-1 de São José, o Grêmio merece a corneta. Mas assim, o Grêmio toma 4-1 do São José e eu não vou nem me pegar os 4 gols que tomou. O único gol que marcou foi de centroavante, foi o André. Foi o André. Que não tá nem cotado pra jogar, né? Ele tem mais gols em jogos treino e em coletivos, né? É o artilheiro do CT Luiz Carvalho, né? O maior artilheiro do Brasil em jogo treino. Só ele fez 3 ou 4 dias. No CT Luiz Carvalho os gols saem sempre, né? Mas quando vai pro jogo eu não sei o que acontece. Na arena os gols não acontecem. Agora o André... O Inter tem um assim também, Mário. Trellis também costuma fazer. Não precisa ter resultado, né? Mas o Trellis é um jogador que, pra mim, ele onde passou não deu certo, né? Então... Acho que é um jogador que... o Inter pagou para São Paulo para ter um empréstimo. Famoso leão de treino. Apostou errado. E vai acontecer com outros jogadores, já aconteceu no passado, né? Mas já deu errado. Porque daqui a pouco ele entra num jogo é exceção, Maurício, é exceção. Ele entra e faz 8 gols, é exceção. Não, daqui a pouco ele entra e faz um gol contra... Aí tu pega um jogador, um centroavante que faz 1 gol por jogo, me serve. Eu não quero um que faça 3 e fique lá por não marcar durante 10 jogos. Faz 1 por jogo, me serve. Resolve o jogo, me serve. Daqui a pouco o Trellis entra nas oitavas de final da Libertadores ou nas quartas de final, balança as redes, o Mário Sérgio vai dizer, viu, foi uma aposta correta. Eu sempre acreditei no Trellis. Sou um torcedor emocionado na hora do jogo, mas depois
adrenalina baixa e tu vai pensar com calma. Não é o centroavante do Internacional. Não é. Mas ele é tão desgraçado assim que ele não pode ser o reserva do Inter? Não, ele não é um ruim com azar. Ele é o terceiro reserva. Ele é um ruim com azar. É que é pior no conceito, é pior. Assim, e o que eu vou dizer não é só em relação ao Trez, vale para muitos jogadores, inclusive do Grêmio. Se tu tens jogadores subindo da tua base nessa posição, não faz sentido tu contratar um jogador que já foi contestado em outros lugares. O Trez já tinha sido, né? E talvez seja o caso do André no Grêmio também. Não, mas teve uma que o Inter fez talvez que deu certo. Talvez tenha sido o caso do Montoya, que o Grêmio se desfez que agora. Está né? dando certo. Eu vou rebater a tua na tese. posição dele. Muito se diz que o Montoya não jogou na posição dele. Montoya é segundo homem. Eu não vi ele jogando nessa posição que ele acha que joga. Eu vou rebater esse conceito do Alexandre Maier com um jogador que está dando certo no Inter, Marcelo Lomba. Era criticado no Bahia, o Inter tinha o Daniel subindo, que todos dizem que o Daniel já tem qualidades para ser titular do Inter. O Lomba veio, trabalhou e já é titular. Mas é que na função do goleiro tem também, no clube grande, tem uma pressão muito pesada em cima dessa posição, que é muito difícil você jogar sobre o menino toda a responsabilidade de resolver o problema da posição. E já aconteceu mal. Exatamente. E o Inter tinha recém vendido um goleiro, enfim, né, de alto nível, que hoje aí talvez seja o melhor goleiro do mundo. Não vai criticar o Alisson, né? Não, Tu era do time que queria o Marcelo Groi titular da seleção e o Alisson fora da convocação. Ao contrário, eu sou um dos poucos gremistas que ocupou esse microfone aqui que sempre disse que achava um clubismo bobo falar do Alisson. Porque o Alisson é o novo Tafarel, cara. Tipo, tu tem uma corneta pra dizer em relação a ele na nossa rivalidade aqui, mas o Tafarel foi o melhor goleiro do mundo. Enfim, tomou um frango do Jorge Veras, mas isso não significa que ele não tenha sido o melhor goleiro do mundo. O Alisson também. O Alisson teve o infortúnio de participar de um Grenal onde o Grêmio fez 5, mas ele é o melhor goleiro do mundo hoje. Ele ficou uma minutagem enorme sem tomar gol no futebol mais competitivo do mundo, né? E foi campeão tomando um gol de pênalti, agora em 6 jogos. Vem de 2 grandes campeonatos. Exato. Então, mas eu falava da questão do porquê que é difícil um goleiro jovem numa camisa pesada, né? Então, na posição de goleiro, acho que talvez seja uma exceção para confirmar essa regra. No caso dos volantes, o Grêmio tinha o Darlan e o Patrick, certo? Que agora se vê, são jogadores que pela a pequena amostragem que se teve em relação aos dois, prometem muito. Tem muita bola os dois. Eu acho, inclusive, que deveriam ser mais utilizados. Certo? E não entendo porque que o Tassiano joga 20 vezes e o Darlan jogou uma vez lá no Gauchão, foi super bem e arquivaram o guri. Quer dizer que o guri deveria ter ido mal, né? Pra poder ser utilizado mais vezes, então. Mas tu não é dos partidários que dizem que o Tassiano tinha que jogar na famosa função do Ramiro? Assim, ó. Renovou o contrato agora, né? Até 2022. Tá bem, enfim, renovou. O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer assim? Mas não é um jogador para resolver aquela posição. Não é. Tá demonstrado. Eu acho que assim, ó. Teve um momento onde tudo estava dando tão errado, talvez tivesse sido uma escolha correta tentar em uma que outra situação isso. Mas eu falei do centroavante para lembrar do Pedro Lucas, né? Pedro Lucas. Por que o Trellis é uma furada pro Inter, né? E talvez o Jonathan Alves tenha sido. Porque se tem um menino da base subindo, entre o menino da base, que tu ainda tem uma incerteza em relação a ele, e um que tu sabe que já é contestado em outros clubes, tenta dar um respaldo pro teu guri da base, porque se ele der certo, ou der minimamente certo, vai vender bem ele, né? Mas aí já se coloca Mas aí se tu lança ele antes, o treinador acaba se protegendo muitas vezes. Claro. Né? Vamos pegar aí o próprio Renato e outros consagrados, né, em seleção brasileira, e assim nós vamos, né? Sim. Nós tivemos aí o técnico da seleção brasileira que morreu com jogadores, morreu abraçado, mas não abriu mão daqueles jogadores que ele achava que daria o resultado, né? Exato. Onde botar um jogador que poderia dar um resultado melhor. Então isso faz parte do DNA dos treinadores, fazer o quê? É que no início do ano o Inter não tinha o Guerreiro, né? Não tinha o Guerreiro. O Jonathan Alves tinha terminado mal a temporada, não tinha o Guerreiro, o Pedro Lucas é um jovem. Talvez por isso teve que buscar no mercado. E o Pedro Lucas... Perdeu o Damião, né? A gente diz que o Pedro Lucas não teve tantas chances, só que o Pedro Lucas esteve em campo no Internacional em 9 jogos. Ok, não. É um jovem. Mas, olha, tu falar em 9 jogos pra mim, 9 jogos pra mim é fichinha, porque eu aguentei o André quase 60 jogos, né? E vai aguentar. Mas aqui, ó, vou aguentar mais uns 30 pelo jeito, né? O Pedro Lucas, esses 9 jogos que ele atuou, tá? Pra gente ter uma ideia se ele tinha que ter produzido mais ou menos. Ele marcou um gol em 9 jogos. Ele jogou 90 minutos contra o São Luís de Juí, em Juí, estreia do Gauchão. Depois ele joga 32 minutos contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio. Que no jogo nós perdemos. O Inter ganha 1-0. Do Brasil de Pelotas? Do Brasil de Pelotas, 1-0. Não foi. Dia 4 de fevereiro. Nós ganhamos 1-0 também, um gol lá. Também, que o Inter perdeu foi pro São José 2-0. São José. Que ele não foi utilizado, estava no banco.
Ele marca um gol contra o Juventude na vitória diante do Juventude, dia 10 de fevereiro, no Jacone. Depois ele joga praticamente a partida inteira contra o Caxias, no Beira-Rio, dia 17 de fevereiro. Uma semana depois, portanto. Mais uma semana ele joga 60 minutos contra o Avenida. O Inter ganha fora de casa. Ele joga 65 minutos contra o Palestino na Libertadores. Depois ele entra e joga 10 minutos contra o Alianza Lima na Libertadores, no 2-0 do Inter no Beira-Rio. Joga um tempo, 45 minutos no Grenal, que terminou 1-0 para o Grêmio no Gauchão. Grenal das reservas. Joga 45 minutos, um tempo, portanto, contra o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. 2-0 para o Inter, jogo em Novo Hamburgo ele não marca gol. E joga 75 minutos, então, mais do que um tempo, contra quase a partida inteira, contra o Santa Cruz no dia 30 de maio. Aí esse aqui foi um jogo do Sub-23. Aí é contra o Santa Cruz, o quente, né? Não é o Santa Cruz aqui do Rio Grande do Sul, é o Santa Cruz nacional. Porque aí é campeonato Sub-23. Mas no profissional, então, ele teve 8 jogos e jogo inteiro teve 1 ou 2, né? Quantos gols? Mas aí tu coloca... Um gol. O Internacional vai enfrentar 3, a partir dali daríamos 3 campeonatos, né, importantes, e acho que o que o Daír pensou é o seguinte: olha, não vou conseguir enfrentar com esse menino, embora seja uma promessa ainda, seja um bom jogador. A gente não pode dizer e aí que ele não trouxe teve chance. E aí também não vingou, é um jogador que não vai vingar nunca, né? Acho que o Guerreiro estava ainda com problema de não poder jogar. Agora, com o Guerreiro, nós temos que arrumar um bom reserva para o Guerreiro. Essa é verdade. Buscar alguém que possa substituir o Guerreiro, porque o Guerreiro também vai ter dificuldade. Não vai jogar todos os jogos. Jogadores com uma certa idade vêm aqui. Ao fim e ao cabo, quem acabou resolvendo antes do Guerreiro entrar no time internacional foi o Nico Lopes, né? Sim, que não é centroavante de ofício. E hoje o reserva dele é o Sobs. E aí nós jogaríamos sem o centroavante de ofício. Tem o Sobs ainda? O Sobs é a primeira opção, que também não é um centroavante de ofício. Também não é um jogador de jogar dentro da área. É um bom jogador. Que aí é mais móvel, né? É um jogador que também ele não está sabendo administrar a idade que tem. Nós sabemos disso, então nós não conseguimos ter um centroavante de ofício. Acho que o Sobs, para mim, não é a reserva imediata do Guerreiro, apesar de poder entrar. Não é um jogador que vai substituir ele em 2, 3 jogos, por exemplo. Entendeu? Não é um jogador que vai acontecer isso com ele. Mas eu trouxe os números e os jogos nos quais o Pedro Lucas atuou para que a gente tenha noção. A gente disse que o garoto não está tendo oportunidade. Ok, agora ele não está tendo chance, mas ele jogou, chance, não, ele jogou 2 jogos da Libertadores, foi testado. Ele jogou o Clássico Grenal, ele em alguns desses jogos que eu citei, ele começou o jogo. Então assim, chance da ele Libertadores, né? Teve 2 jogos da Libertadores. Não, acho que tu tem razão, Maurício. Eu acho que o jogador, não que tenha sido testado, mas... A avaliação da comissão técnica é que não está pronto. Não está pronto, não tivemos confiança suficiente do jogador para enfrentar esses 3 campeonatos que nós temos. Aí eu concordo com a direção. Porque o cara também, enfim, né? Porque o jovem, quando ele está buscando afirmação, ele precisa dar uma resposta imediata, assim, para poder botar uma pulga atrás da orelha do treinador, né? Que foi o que o Matheus Henrique e o Jean-Pierre fizeram no início do ano. Eles atropelaram quem estava no caminho porque tinham mais futebol e estavam pedindo passagem, já desde o ano passado, inclusive, né? O Pedro Lucas, ele começa a temporada no dia 20 de janeiro, quando o Inter estreia no ano. Ali o Trellis já tinha sido contratado, mas ainda não estava em condições de atuar. Então a avaliação não foi assim, o Inter avaliou nos jogos apenas que o Pedro Lucas não estava pronto. O Inter avaliou antes. Não, entendi. O Inter avaliou antes e comprovou nos jogos. Daqui a pouco, com mais um tempo de grupo profissional, ano que vem ele estoura. Mas não é o Trellis o jogador que vai resolver também, né? Mas dentro do que tu pode comprar, né? Mas tu pode buscar um centroavante aí, tu não vai buscar um titular. Tu vai buscar um centroavante para um jogador que joga dentro da área para substituir o Guerreiro e não mudar o esquema de jogo. Aí vem o seguinte, nessa linha de pensamento que o Guerreiro é fundamental para o Inter. É fundamental. Na linha de pensamento de que o Inter devia ter investido mais no mercado e na linha de pensamento do Grêmio de que o Grêmio deveria ter contratado um primeiro volante. Até amanhã, eventuais contratações têm que ser inscritas para poder jogar a Copa do Brasil. Senão não joga mais. Senão não joga mais. Por que eu destaco isso? Porque quando a gente fala em reserva do Guerreiro, se porventura o Inter chegar na final da Copa do Brasil, os 2 jogos finais da Copa do Brasil, que pode ser um clássico, Grenal, os 2 jogos estão marcados para datas FIFA. Então o Everton certamente estará convocado pela seleção brasileira e o Guerreiro, obviamente, convocado pela seleção do Peru. Mais tu dá importância à contratação de um centroavante. Que deveria ser inscrito até amanhã.
Então é uma até dificuldade. amanhã, né? É uma dificuldade. É porque assim, tem que inscrever até 24 horas antes da primeira partida das quartas de final. Depois não escreve mais. Depois não pode inscrever mais, esse é o regulamento da Copa do Brasil. Deixa eu, não querendo mudar de assunto, Maurício, mas deixa eu falar o Alexandre vai entender muito bem o que eu vou falar. Eu tive oportunidade nos últimos os três jogos da Copa América, na Arena, por sinal um belíssimo estádio, já o conhecia, né? Mas essa dificuldade de chegar na Arena, essa dificuldade que nós temos de sair da Arena, e eu acho que dá para resolver, eu acho que tem alguma questão política aí, alguma coisa assim. Gente, eu me solidarizo com os gremistas. Ir num jogo da Arena com 30 mil pessoas, dos quais nós vamos colocar 20 mil carros, é muito difícil. É muito difícil. Eu moro no bairro Santo Antônio, Maurício, Bruno e Alexandre. Eu levei da minha casa, por exemplo, no último jogo, tá? Ou no penúltimo, que foi o pior, que é Brasil, né? Eu levei da minha casa 15 minutos até chegar ali no viaduto onde passa pelo aeroporto. Sim, sim. Dali eu levei 1h20. Eu cheguei no jogo, estavam cantando o hino e eu esperava chegar no jogo 1 hora antes. Eu entrei com a bola rolando. Imagino. E muita gente com a bola rolando. E o último jogo que eu pensei também seria o Chile e o Peru, que seria mais fácil jogar com um jogador com um jogo com menos público, vamos dizer assim, né? Eu esperar a mesma dificuldade. De a gente estar assim, ó, uma quadra de estacionamento e ter que fazer uma volta de 2 quilômetros. E uma volta de 2 quilômetros que demora muito. Gente, nós estamos falando de um clube da grandeza do Grêmio, de uma torcida da grandeza do Grêmio, de gremistas apaixonados de futebol, de pessoas, de times que vão lá, grandes clubes do Brasil e do exterior agora também. Não merece isso. Nós temos que olhar isso aí com muita cautela. Nós temos que resolver esse problema. Eu estava com o meu carro estacionado a 10 metros da freeway. Na saída, levei 1h15 e passei a 10 metros de onde eu estava estacionado de novo, pela freeway. É inconcebível. E não se trata de nenhuma corneta. Eu gosto de futebol e sabe disso, eu faço futebol desde 94. Não pode acontecer com um clube da grandeza do Grêmio, ou, se não for com o Grêmio, respeite os torcedores e os futebolistas que vão lá. Respeitem, porque não estão respeitando em nome de uma política, de uma briga com isso, com aquilo, com um banco, aquele outro. E isto já tem desde 2012 ou 2013, já vão lá 5, 6 anos. E se a coisa continuar, vão passar mais a 5, 6 anos. Eu tenho amigos meus, gremistas, que eles iam sempre no Olímpico. Deixaram de frequentar por causa disso. É inconcebível. Mas a aí, verdade é assim, eu faço a pergunta, Alexandre, eu não fui nos jogos da Copa América, mas acompanhando a movimentação, me parece que na Copa América, a região ali da rótula, embaixo do viaduto da 448, estava bloqueada, né? Isso dificultou um pouco o trânsito também, né? Sim, o que aconteceu assim, ó, especificamente sobre o episódio Copa América, foi expandido a área bloqueada para o trânsito, né? Eles bloquearam mais do que o normal. Mas muito mais. Tanto que tinha que fazer uma caminhada, sei lá, de uns 15, quase 20 minutos, né? Do último ponto até onde se chegava de carro até a entrada do estádio, né? Porque na Estapara ali, sim. Mesmo quem usasse a Estapara tinha essa mesma dificuldade de chegar lá. Não, claro, enfim, né? Mas eu tô só reportando que em jogos do Grêmio não é assim. Né? Mas é difícil também. Muito. Na minha opinião, assim, ó, o que se pensou em relação à Copa América não funcionou bem. Porque, claro, se pensa numa lógica de que as pessoas vão para uma grande festa e tal, naquele clima de Copa do Mundo, que não é o mesmo clima de Copa América, né? Cá pra nós, né? E não tinha esse ambiente, assim, também. Claro, foi muito legal e tudo, mas enfim, aumentar o bloqueio só aumentou o problema, na minha opinião. Ou só mudou o problema de trânsito de lugar, assim, tipo, de algumas quadras. E para o público criou uma dificuldade extra, né? Quer dizer, tipo, já é difícil chegar no estádio, então você agora é obrigado a parar mais longe ainda do que você já parava e caminhar mais, né? Tanto para ir quanto para voltar. Quer dizer, quando eu olhei aquele bloqueio na chegada, assim, eu fui no jogo contra o Paraguai. A voluntária estava bloqueada, né? Exato, sim, como se fosse, sei lá, um terço dela estava bloqueada. Né? E daí você tinha que fazer esse terço a pé. Quando eu passei por aquilo tudo caminhando, assim, me arrependi de ir no jogo, né? Decidi em cima da hora, assim, depois me arrependi amargamente de ter ido no jogo, teria me divertido muito mais em casa. Eu pensei, bom, na volta vão desbloquear isso. Não, mantiveram o mesmo bloqueio, né? Quer dizer, pô, o jogo já acabou, cara. Por que tu tem que bloquear isso? Quer dizer, só pensaram, na verdade, é que assim, ó, aí eu vou fazer um outro gancho. É que as autoridades de trânsito, às vezes, só pensam com a lógica do carro.
né? Tipo, parece que o cidadão é o carro, né? Ou quem está embarcado no carro, né? Quem não foi de carro não é cidadão. E aí tem uma outra questão mais profunda em relação ao tema da arena. A impressão que eu tenho é o seguinte: a cidade, o arranjo institucional que tem competência para debater temas e tomar decisões no que diz respeito à mobilidade, transporte e trânsito em Porto Alegre, abandonaram aquele pedaço da cidade. É o que está parecendo. Desistiram daquele pedaço da cidade. Alexandre. É isso que eu acho e que, infelizmente, não mudou desde que o Grêmio, né, fazendo a redundância, se mudou, né, da Azenha lá para o quadrante do Maitá e do bairro Farrapos. Porque o seguinte, não é possível, né, que nada, não tem uma solução assim, para isso. Do ponto de vista estrutural, nada do que estava prometido de obras de infraestrutura para aquele entorno aconteceu. Ou quase nada, para não dizer que nada aconteceu, duplicaram um pedacinho a mais da Ernesto Neugbauer, que está lá encostada no trem, longe do estádio, inclusive. Mas é porque a parte próxima ao estádio caberia ao AS, né? Ah, exato. Mas essa é uma briga que tá... É um jogo de empurra. É um jogo de empurra que eu acho que as unidades construídas, pensando no estádio, pensando na torcida e tudo mais, deveriam, tipo, não, para aí, vamos resolver diferente. Vamos continuar brigando lá, mas vamos resolver isso aqui. Porque essa briga não vai chegar em nada. Vamos resolver e depois a gente vê quem paga. Em relação aos carros, né, eu te faço um contraponto, Alexandre, porque quando eu conseguia acessar aquela... a rua duplicada que vai do lado do Grêmio e vai para Estapar ali, pegando quem vai para a direita, não me lembro o nome dela e nem guardei. Ali é a Padre Leopoldo Bretano. Não sei se é muito carro estacionado ali também. Os carros chegaram até ali. Eu não sei se pelas voluntárias, porque eu vim pela Zona Sul, então eu vim pela Carlos Gomes, ali perimetral. Mas tinha sim carros estacionados até a entrada do estacionamento, que fica uma quadra do estádio da Arena. Ah, sim, para quem chega de carro. Fica uma quadra, então tinha muito. E se via aí uma série de guardadores de carro trabalhando e colocando os carros ali. Então não era tão assim essa dificuldade de chegar até lá de carro. Talvez pela vontade da parte. Mas por ali entrou. É que o que acontece, Mário? Qual que é o problema? Até para quem estava acostumado com a logística da Arena. A Voluntários, um pouco adiante da antiga sede da Concepa, ela foi bloqueada. Longe. É longe do estádio. Muito e longe. Normalmente o torcedor gremista que vai à Arena, por exemplo, quem passar pela Freeway na quarta-feira, ali às vésperas do jogo, vai ver que tem carros estacionados a uma quadra da Arena, num canteiro que tem na Voluntários. Nos dois canteiros até, porque bota lá. Nos dois canteiros tem. E essa área não tinha como chegar lá. O torcedor, como o Alexandre Maier, que era acostumado a chegar à Arena por ali, ele entrou em um trânsito inexplicável, porque ele foi até uma área que ele estava acostumado a ir para o estádio, existia um bloqueio, que aí ele teve que cortar para dentro do bairro para pegar a J. Renner ou a Ernesto Neugbauer para conseguir chegar na Padre Leopoldo Bretano. Quem conseguisse chegar nesse trânsito, nessas ruas que tu disseste agora, teria problema também. Teria problema. Porque nós temos público caminhando, sim. Uma multidão vindo, né? E uma multidão e um número muito grande de carros querendo passar, estacionar e tudo mais. Sucesso muito bem, foi muito mal pensada esse jogo. Mas isso não tira o mérito que eu coloquei. Não. A dificuldade que tem no entorno da Arena, ela não pode ser esperada para ser resolvida num tribunal. Não, ela tem que ser resolvida pelas cidades constituídas. Diz assim, mas calma, isso aqui é um ponto do tem coisas assim que não dependem dos acordos. Tá? Primeiro um parênteses sobre essa questão do acordo lá, enfim, daquilo que é debatido lá no âmbito do Ministério Público, inclusive. Na minha opinião, está demorando demais. E também. Na minha opinião, ninguém tem justificativa para pretestar o porquê que demora tanto. O Grêmio, obviamente, o Grêmio é quem mais tem urgência nisso. O Grêmio quer assumir, quer incorporar a administração do estádio. Já está tudo acertado aqui, não dava tempo de fazer as obras antes da Copa América. Então você optou por fazê-las depois. Mas é que está demorando, Maurício, isso. Se houve esse eco aí que está acertado, só falta isso quando vê assim, esbarra numa reunião onde faltou uma vírgula e alguém não concordou. A impressão que se tem é de que alguém, não sei quem, mas alguma ponta, né, de todo, enfim, né, esse emaranhado que precisa opinar e se movimentar, tanto no setor público quanto os agentes privados, alguém não quer resolver isso, não é possível. Não é possível. Né? Porque é aquilo que eu falava, estou falando agora como conselheiro do clube, o interesse do clube é total de que isso se resolva o mais rápido possível.
Né? O Grêmio precisa daquele equipamento funcionando, o Grêmio precisa arrecadar mais, precisa associar mais gente, precisa manter o sócio pagando em dia, precisa de público, né? Como depois de amanhã o Grêmio precisava de 35, 38 mil pessoas. Esse fator que foi trazido aqui pelo Mário Sérgio é um fator inibidor da presença das pessoas, sim, lá. Né? E isso causa prejuízo, em primeiro lugar, para o clube. Aliás, minto. Né? Antes do clube, as pessoas que vivem lá. E eu quero dizer outra coisa. Tá? Não é porque aquelas vias não foram ou não podem ser duplicadas por conta de uma situação de um bloqueio, digamos assim, que envolve, inclusive, barreiras do ponto de vista legal para que as coisas sejam resolvidas e as responsabilidades pelas obras do entorno sejam assumidas. Mas enquanto não se faz obra nenhuma de investimento, de infraestrutura, pelo menos que se faça a manutenção do que lá existe. É verdade. Álvaro Boécio, quando tu vens em dias de chuva ou logo depois de chuva, você não consegue passar. Tu vem na Estação Anchieta, experimenta andar de carro da Estação Anchieta até a arena para ver a buraqueira aqui lá. Não é horrível. Dias de chuva, então. Aí não tem nada a ver com o jogo. Não tem nada a ver com o jogo. Aí não tem explicação, não tem nada que justifique. Todo aquele entorno daquelas vias lá está abandonado do jeito que está. Né? Eu acho que tem razão nessa dificuldade. Eu fui na arena em algumas reportagens, eu lembro de Brasil e Equador, e Brasil e França, né? E não encontrei essa dificuldade, Não, acho que foi muito mal pensada a organização no entorno da arena para os jogos. Acho que faltou alguém não sei se, olha, eu resolvo e não teve as reuniões com as pessoas que devia ter, né? E isso causou para todos nós que gostamos de futebol, e eu não estou falando porque eu sou colorado, porque o Alexandre é gremista, eu gosto do futebol e gosto de futebol jogado e gosto do lugar para ter futebol. Né? Para nós colorados é muito bom que o Grêmio tenha uma arena, e para o Grêmio é muito bom que o Internacional tenha o estádio nosso lá. Faz parte disso. É o futebol. Eu não quero ter flauta na dificuldade de chegar na arena. Eu quero ter flauta quando o Grêmio perde o jogo. É diferente. É diferente, porque isso, para quem faz futebol e para quem gosta realmente do esporte, para quem gosta e administrou clubes como eu administrei em relação ao Internacional, que eu estive lá à frente durante 10 anos na executiva do clube. Gente, isso faz muito mal, porque na segunda-feira tu conta com muito dinheiro, tu conta com retorno, com uma série de coisas, e conta com o torcedor. E o torcedor, olha, a pior coisa que tem é o torcedor deixar de ir no estádio, porque ele deixa de ser consumidor também. Tu perde um consumidor. Outro ponto que afeta é estádio do Grêmio. O quanto preocupa para o duelo com o Bahia a condição do gramado, Alexandre? Zero, não tem preocupação nenhuma. Em relação a isso, nós temos uma certeza, vai estar horroroso o gramado. Vai estar horrível. Mas o quanto isso prejudica o Grêmio? Enormemente. Enormemente, né? Absurdamente. O prejuízo técnico do Grêmio, porque o Grêmio é um time que joga com a bola no chão. Mas nesse caso, acho que os dois jogam com a bola no chão, pelo menos. Né? Sim, claro, porque o treinador do Bahia é o Roger e tal, né? Mas o Bahia quer segurar o jogo. Né? Claro, talvez pro Bahia, circunstancialmente, aí nesses 90 minutos não seja tão penoso, mas pro Grêmio, certamente é muito ruim jogar naquele gramado. Mas qual é a solução a médio e longo prazo? Porque o Grêmio, os que se viu a discussão é o seguinte, olha, não é quem cuida do gramado, não é a OS, não é o Grêmio. A dificuldade está ali no terreno. Tem um texto recente do meu amigo e colega de conselho e colega de multicampeão, Evandro Krebs. Evandro, que a gente que além de ser uma figura prestigiada lá no Grêmio, é engenheiro também. E ele foi da comissão que fez a recepção da obra da arena, vamos dizer assim, na entrega daquilo que era o rescaldo da obra no início da gestão Fábio Koff, no início de 2013, né? Porque ainda que ele explica no texto que ainda que a inauguração do estádio tenha sido naquele jogo amistoso contra o Hamburgo, no final de 2012, né, o recebimento e a finalização, o encerramento da obra foi dado ali no início de 2013, sei lá, em março de 2013, se não me engano. E ali tem algumas coisas importantes assim que ele sugere que talvez o que falte em relação ao Grêmio, todo mundo sabe quais são os problemas, né? No Rio Grande do Sul há um inverno rigoroso, né? Sempre nessa época do ano, né? Todo mundo sabe a época que sempre chove mais, a época que chove menos no Rio Grande do Sul, e na época do inverno, né, pega menos sol, e pegar menos sol para manter qualidade de gramado é péssimo, né? Só tem uma forma de compensar isso com luz artificial, né? Talvez precise de mais investimento nisso, e talvez precise de um aporte, né, de tecnologia, né, e de recursos e de grana mesmo para poder, enfim, fazer o gramado ficar em condições para compensar as dificuldades naturais que estão postas ali e as dificuldades, vamos dizer assim, da arquitetura do estádio. Por que não grama sintética como a do Atlético Paranaense? Porque para mim grama sintética é uma solução para um outro esporte que não é o futebol.
Se o futebol se jogasse... não me agrada muito. Se o futebol, tipo, a menos que o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique, a Juventus, o Liverpool, que é campeão agora da Europa, enfim, todas as grandes potências do futebol jogam na grama. Aí o Atlético Paranaense joga na gramado sintético. Não é possível que todo mundo do futebol esteja errado e o Atlético Paranaense esteja certo. Na final... Eu acho que é o Petralha que está errado. No Luzhniki, estádio que foi um palco da Copa do Mundo, grama é sintética. E o Luzhniki? É da Rússia? Da Ah, Copa do ano não é essa passado. comparação que deve E ser quantos feita, outros eu acho. estádios tinham lá? Mas os jogadores que atuam na Arena da Baixada, não só os jogadores do Atlético Paranaense, mas também visitantes, e cito o exemplo do Maicon, do Grêmio, todo mundo elogia o gramado do Atlético, né? Eu particularmente não gosto de gramado sintético para futebol. Eu acho que não é o que se espera. A grama, Mas o sintético lá do Atlético Paranaense não é esse sintético aqui que tem no nosso estúdio. O Atlético Paranaense teve 2 sintéticos. Ele teve um que não deu certo. E a questão dos 2 anos atrás ele trocou. Não. O Atlético Paranaense só teve um. Não, mas ele trocou agora. Era grama natural e ele botou sintético. Tá, mas ele trocou depois, pelo que sei. Não, é o mesmo sintético validado 2 vezes pela FIFA. Será? Sim. Eu tive uma reunião lá e tu sabe mais do que eu. Reforma, né? Tu esteve lá trabalhando lá, tu deve saber mais do que eu. Então eu retiro o que disse. Achava que o Atlético Mineiro tinha 2 períodos distintos, até que Paranaense 2 períodos Quem tem distintos. 2 períodos de sintético é o São José aqui. Mas os 2 insuficientes. Não. Eu pergunto para vocês do sintético. O Inter em 2010, se eu não me engano, jogou na Venezuela, ou não me lembrar, num gramado sintético. Que era um tapete. Foi contra o Chivas no México. Não. A final da Libertadores? Não é a final da Libertadores. O final da Libertadores até o gramado não foi tão ruim assim. Mas era o sintético? É o Chivas. Não, eu estou dizendo desse que eu não me lembro aqui. Nós jogamos o primeiro jogo, acho, Maracaibo. Até pode ser. Pode ser. Que não era um sintético, era um tapete da tua casa. Não, esse sintético é um problema. Não, era horrível aquilo. A bola, eu estava lá. A bola é assim, ela batia como se fosse um tapete. Luzhniki era sintético, né? Mas os outros 8 estádios eram como? Na mesma Copa do Mundo. Só que aí assim, eu coloco para vocês essa pergunta do sintético e eu vou ser sincero. Eu fui, ano passado, a Curitiba, fui a negócios, enfim. E eu tive a oportunidade, fui convidado pelo pessoal do Atlético para ir em um treinamento da equipe na Arena da Baixada. Mas ele treina na Arena? Treina na Arena. Ele a informação que o Tique não treinava também. Ele tem um CT, só que véspera de jogo ele treina na Arena. E ele tem no gramado sintético no CT também. Ah, sim, claro. Então tem sintético no CT. Sentido, né? Não, no CT do Atlético tem 11 campos. É o mesmo gramado. Com 4 tipos de grama e tem o gramado sintético também. Tu precisa preparar o jogador para jogar na casa do adversário também. Sim, né? O Atlético tem todos os tipos de grama que são utilizados no Brasil, eles têm lá um campo de treinamento específico com cada tipo de grama. A grama sintética do CT é a mesma do campo? A mesma do estádio. Eles têm um campo lá que é a mesma. Nesse ponto de vista, bem pensado, né? E assim, uma questão que eu sinceramente, eu digo pra vocês, e não é porque eu trabalhei no Atlético, até porque eu não tinha relação nenhuma mais com o Atlético quando eu fiz isso. Eu pisei no gramado sintético. Não tem diferença nenhuma de pisar na arena ou no Beira-Rio. A sensação de quem tá no gramado é a mesma. E não porque assim, e eu insisto nisso, porque tem um colega nosso em emissora de rádio que fica chamando de tapete sem nunca ter pisado no gramado. A pessoa só vê pela TV e quer chamar de tapete, acha que é que nem o São José. Eu nunca falei que o gramado do Atlético Paranaense ou da Arena da Baixada, enquanto solução de gramado sintético, seja ruim. Pode ser a melhor do mundo, inclusive. Pode ser. Porque, enfim, um clube é um clube que tem uma capacidade de investimento. Gastaram 4 milhões de reais. Fez uma boa... Agora, o meu parâmetro não se altera. Assim, por que se tu fizeres uma lista dos 30 maiores clubes do mundo, os 30 jogam na grama convencional e não no gramado sintético. E nós estamos em 2019 e os clubes são muito mais avançados, os clubes mais ricos são mais avançados, né, na questão de uso de tecnologia, etc, etc. Essa é uma pergunta que não me foi respondida ainda, né? Será que quem está apostando no gramado sintético está produzindo uma revolução no futebol, que talvez o resto do mundo do futebol descubra daqui a 10, 20, 50 anos? Pode ser. Eu dou o benefício da dúvida para quem mantém a grama. Na verdade, o gramado sintético como jogo de futebol, como um palco de futebol, não me atrai. Não me atrai, eu me sinto mal, tudo bem, entendeu? Agora, nós temos que, pensando no que o Maurício disse, e eu não pisei no gramado, eu estou falando por ti, Maurício, eu não pisei, eu estive lá em cima com o vice-marque que era do Clube dos 13. O Mauro Osmo. Né? Meu ex-chefe. Teu ex-chefe. E eu estive com ele lá, por sinal, um grande amigo meu.
E não pisei, então eu fico te ouvindo e entendendo que tu está correto. E aí eu pergunto para Alexandre, tá? Dentro das possibilidades que o Grêmio tem de ter um gramado em condições de jogar, e eu vi o gramado muito de perto do Grêmio, não pisei também, mas vi, tinha alguns buracos ali. Realmente tinha dificuldade de jogar ali. Não seria, por mais, de novo, eu discordo de gramado, de grama sintética, mas será que essa não seria a única solução? O Paulo Vitor, se não me engano, não lembro se foi o Paulo Vitor ou o Tassiano, mas um dos dois, semana passada, deu entrevista coletiva e disse: se todos os gramados fossem iguais aos do Atlético Paranaense, estava bom. Pela qualidade do gramado, que é pior jogar em gramado com buraco do que no gramado sintético. Não, certamente. Não, assim, obviamente que não é uma defesa, enfim, mas a análise que eu faço em relação a isso não tem como parâmetro de qualidade esse gramado horroroso da Arena dos dias de hoje, né? Esse com certeza é o gramado que nenhum de nós quer. Ninguém quer colocar o seu time para jogar no gramado ruim, né? Quando é na casa do adversário a gente fala, e a torcida do Grêmio está incomodada com isso, a direção do Grêmio está incomodada com isso, e o treinador está incomodado com isso praticamente desde que chegou aqui, né? E resolve até o final do ano isso. Agora, assim, o que eu diria para vocês, assim, por que na Europa, onde se joga o melhor futebol do mundo, se tem condições climáticas ainda mais difíceis do que as do Rio Grande do Sul, se tem estádios também com uma arquitetura parecida, semelhante que as da Arena, e se consegue resolver? Tecnologia. Investimento, né? Se os caras em Wembley conseguem resolver a questão daquele gramado, ou no Santiago Bernabéu, ou o Emirates Stadium tem grama mista. Eu já ouvi. Ou na Allianz Arena lá de Munique. Se nessas praças é possível resolver e a grama, pelo menos quando a gente olha na televisão, parece um tapete, por que aqui não é possível resolver? Vamos lá, Emirates Stadium é grama híbrida. Sim. O sintético do Atlético Paranaense tem 30% de grama natural. Isso já é um indicador interessante. São alguns pontos. O da Arena do Grêmio, na época da inauguração, se dizia que tinha uma costura de sintético. Então ele é também era pelo menos no início uma espécie de híbrido. Mas aquilo era para inaugurar, porque senão a grama ia levantar mais do que já levantou, né? Tanto que tu vias assim que nas laterais, onde a tal da costura não chegou, levantou um monte, né? Porque não estava pronta aquela grama, né? Só que qual que é o problema? Copa do Mundo de 2014. Todos os estádios tiveram plenamente os gramados em boas condições. Não excelentes, mas boas condições. Na mesma época do ano que nós estamos agora, né? Na mesma época do ano. Qual que é a diferença? Estava no caderno de encargos da FIFA todas as exigências que tinham, a maneira que se tinha que gastar e que não se tinha. Muitos clubes alugaram a tal da luz artificial. É verdade. Só que no caso da Arena do Grêmio, por exemplo, o Grêmio tem hoje luz artificial para cobrir 20% do seu gramado. Então. Só que o custo, e aí eu não estou pegando informação do Grêmio, estou pegando informação que eu tive da época de Atlético. O custo para você ter o sol artificial o dia inteiro em todo o gramado, mensal passa de 1 milhão. É um valor bem alto. 1 milhão mês. Faz parte. 1 milhão mês vezes 12 dá 12 milhões. Né? 12 milhões. Mas aí o Grêmio quanto é que a Copa do Brasil paga de prêmio? Vamos pensar o seguinte. Mas quanto que a Copa do Brasil paga? Se tu não chegar na final, mas aí tem que estar no orçamento, né? Se tu propõe a ter um gramado sintético, tem que estar no orçamento dos 12 milhões. Claro. Faz parte. Agora, o Grêmio tem a dificuldade de ele não administrar totalmente a Arena. E aí tem que ver se o que está administrando junto com o Grêmio conhece e sabe das dificuldades. Se o Grêmio tem uma receita de 470 milhões, esse vai ser 12 milhões dos 470 que nós vamos ter que gastar se o Grêmio for administrador do estádio. Um outro problema, e aí é um problema pensando na atualidade. Copa do Mundo de 14, até a Copa, tudo tinha isenção fiscal. Envolvia estádio, centro de treinamento, campo de treinamento, tudo tinha isenção fiscal. Sim, tinha linha de crédito facilitada, etc. E assim, essas empresas de sol artificial e tudo mais queriam aparecer. Então era tudo barato. Agora, para comprar o tal do sol artificial, eu vi uma coluna de um colega nosso aí dizendo que custaria o equivalente a arrecadação do Grêmio em 26 jogos da Arena, de um ano. Pega um ano, tudo que arrecadou em 26 jogos, tu Maurício, paga. Tu não pode fazer o cálculo da arrecadação para pagar. A arrecadação nos clubes de futebol hoje é uma das menores receitas. Não, mas se tu pegar... não dá para fazer esse cálculo e essa comparação. Mário, se tu te propõe, o Grêmio tem um gramado, tem que ter um gramado artificial, sintético,
porque ele não consegue ter a grama lá. Desde a sua inauguração ele não conseguiu ter um gramado a contento. Raras vezes o Grêmio tinha um tapete. Né? Então, se o Grêmio tem que ter um gramado artificial, é a única solução, eu diria, não é os 12 milhões que vão resolver atrapalhar. Não, aliás, esses 12 milhões é para aquisição do tal do sol artificial. Não. Para manutenção. Não, você acha que é 1 milhão mês. 1 milhão mês é luz e trabalho de equipe. Não é a aquisição do sol. Sim, mas o equipamento compra uma vez só. Não, mas o equipamento, pegando esse número, tá? Foi um colega nosso aí de uma empresa grande que divulgou. Que custaria para adquirir esses equipamentos a arrecadação de 26 jogos da Arena. Considerando que a Arena arrecada em média 1,5 milhão por jogo, a gente está falando de quase 50 milhões de reais. Aí já passou a 10% do orçamento do Grêmio. Conseguiu? Não, o Atlético trocou para sintético. Tá dizendo o sol artificial. Desculpa, eu tô falando duas coisas diferentes. O sol artificial é para manter do natural. O sol artificial é para manter natural. Não, mas então vai pro artificial. Pois é, mas aí os caras relutam. Não, eu não acho, assim, ó... É caro, assim, né? Quando o Grêmio tomou a decisão de ter um estádio daquele porte, né, que é a Arena, que hoje tu até pode discutir, era melhor que o estádio não tivesse 58 mil lugares, que tivesse só 38 mil lugares, era melhor que não fosse numa ponta da cidade, que continuasse lá, que derrubasse o Velho Olímpico, construísse lá. Hoje era melhor ter feito um monte de coisa, só que nós estamos falando de fato consumado, essa página foi virada. Não adianta debater isso. A casa do Grêmio vai ser lá pelos próximos 100 anos, pelo menos, né? Então, não existe mais essa discussão, né? Tá lá a casa do Grêmio. Se o Grêmio precisa manter a sua casa em condições, e é um estádio grande, não é um estádio pequeno, obviamente isso tem um custo, né? E o Grêmio precisa jogar em alto nível. Para jogar em alto nível, precisa de um gramado de alto nível. E se a necessidade de um gramado de alto nível só for suprida com um investimento forte, paciência. É um dinheiro que vai ter que ser gasto. É melhor gastar um dinheiro num gramado para ter um gramado de alto nível do que contratar um centroavante ruim a peso de ouro. Né? Vai ter que equilibrar contas e tal. E outra coisa, você acha que o custo é 1 milhão por mês, mas o Grêmio não precisa usar a luz artificial os 12 meses. O Grêmio precisa usar os 4 meses do inverno, que são os meses onde baixa a incidência do sol. No verão não precisa. Mas porque no verão o gramado melhora muito ao natural, né? Porque, claro, porque aumenta a incidência. Claro, o dia fica mais longo que a noite. Mas assim, Alexandre, agora, mudando um pouco de assunto, a gente está falando em gastar muito para preservar bem as coisas, mas você não precisa gastar muito para cuidar da sua saúde com a Frigigold, não é mesmo, Luiz? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde Frigigold. Hoje nós vamos falar sobre a sua alimentação. Você sabia, gente, que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador de problemas muito sérios de saúde? Não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que aquela gordura saturada faz aumentar o colesterol ruim, desenvolve diabetes e olha, quantas e quantas pessoas que já tiveram infarto, já tiveram AVC por causa dessa gordura saturada. É por isso que nós estamos trazendo para você as panelas da Frigigold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Com essas panelas você vai poder preparar qualquer alimento que você imaginar, qualquer receita, sem nada de óleo. Carne, frango, peixe, omelete, panqueca, batatinha frita que as crianças gostam de comer. Agora, gente, foi muito importante falar sobre as crianças também. Hoje nós temos no Brasil crianças obesas muito cedo. É precoce, crianças acima do peso, porque estão se alimentando muito mal. É por isso que hoje nós temos médicos, nutricionistas que recomendam as nossas panelas porque elas não usam óleo, elas não precisam mais do óleo para você preparar o alimento. Por quê? Porque essas panelas foram desenvolvidas com 5 camadas de titânio com mármore. São 5 camadas para você poder preparar o seu alimento sem colocar nada de óleo. Olha que novidade a gente trouxe também. A tampa da panela Frigigold vem com essa borda de silicone. Olha só. Então, se você deixar cair a sua panela, não tem problema nenhum. Não vai quebrar a sua tampa. Agora, gente, o legal é que as panelas Frigigold também vão mandar para você um par de pegadores de silicone para cada panela. Cada panela você vai receber esse par de silicone. Para quê? Para você tirar a sua panela do fogão ou do forno também. Falando em fogão, você vai poder utilizar essas panelas para assar
para cozinhar qualquer alimento. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, não tem problema, você vai poder utilizar também, porque as nossas panelas da Friggold você pode usar em fogão de indução também. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, nós temos o parcelamento no cartão de crédito, nós temos o parcelamento no boleto bancário e a gente tem ainda a opção de você poder pagar à vista e ganhar mais desconto ainda. É só você ligar 4003 4220, 4003 4220. Quer uma alimentação saudável para você? Quer uma alimentação saudável para sua família? É só você ligar 4003 4220 e adquirir as melhores panelas que existem. Panelas de titânio com mármore que dispensam o uso do óleo. Aí um detalhe importante, na hora da limpeza, só um papel toalha vai resolver. Não gruda nada no fundo dessas panelas. É por isso que fazem tanto sucesso assim. Basta você ligar 4003 4220, adquirir o seu conjunto completo, você vai receber o livro de brinde. Ligue já, 4003 4220. Tá aí o recado do Luiz, hein? Para cuidar da saúde, 4003 4220, ligue. Você vai dar um toque amanhã pela manhã, a turma da Friggold, comandada pelo Luiz, pelo Léo, vai retornar a sua ligação. Depois do intervalo, nós vamos falar um pouco sobre a conquista da seleção brasileira na Copa América e como os nossos convidados imaginam que voltarão Everton Cebolinha e Paulo Guerreiro para reforçar a dupla Grenal pensando na Copa do Brasil. Já voltamos. De volta com o Cadeira Cativa, o Internacional teve hoje o treinamento com bola, que foi o primeiro do lateral esquerdo, Natanael, com a camisa do Colorado, treinando com bola, portanto, pela primeira vez. Zeca teve uma lesão muscular no final de semana, para por pelo menos 3 semanas, então ele é desfalque, pegando as quartas-feiras, nos 2 jogos com o Palmeiras e o primeiro jogo da Libertadores. Sem de contar que ele volta depois da lesão e tem um tempo, né, para se adaptar. Acho que uns 5 jogos, mais ou menos, no mínimo. Preocupa muito. Bruno é o lateral. É o que nós temos. É o Bruno que vai jogar. Preocupa? Vamos passar por cima. A tendência para a partida de quarta-feira contra o Palmeiras é que o Patrick seja confirmado na equipe, jogando aberto pelo lado esquerdo à frente do tripé de volantes. Guerreiro não treinou hoje, deve treinar somente amanhã, mas estará à disposição contra o Palmeiras. Tá certo, o Guerreiro não precisa de um período de folga agora, pode descansar no final de semana, né, Mário? Pode, ele pode não jogar contra o Atlético Paraná e... não vai? E fica uma semana, né? Ele vinha jogando alguns jogos, né, e treinando bastante, né, na seleção do Peru, mas é o Guerreiro. O Guerreiro, ele sabe, como eu falava com o Bruno no intervalo, ele é um jogador que sabe dosar em campo. E isso é importante para um centroavante. E o ano dele começou depois, né? O ano dele começou em abril, né? Mano, alguns meses parados. Ele arrancou em abril desse ano, né? Ele teve tempo, e nem treinar, podia treinar, ele tá treinando em academia separado. Eu acho pra que ele é bom jogar, tá com fome, né? O Inter só vai utilizar algum titular contra o Atlético Paranaense, isso é a minha opinião, o meu palpite. O Inter só bota titulares contra o Atlético Paranaense se tomar uma goleada do Palmeiras, senão não. Eu acho que vai ser uma missão. Se voltar vivo de São Paulo, vai com o time reserva. O Alessandro vai ser preservado, Mário? Acho que não joga contra o Palmeiras. Não, eu digo contra o Atlético também vai ser preservado. Aí vai ser preservado, com certeza, não tem dúvida. O grande jogo para nós, claro que são 3 pontos, vamos dizer que vai fazer falta no final, tudo bem, entendeu? Mas são recuperáveis. Contra o Palmeiras não é mais. Claro. Porque assim, ó, a sequência do Inter. O Inter tem agora os jogos contra o Palmeiras. Entre esses jogos contra o Palmeiras tem o Atlético Paranaense. Depois desse confronto contra o Palmeiras tem só um jogo chamado Grenal. E o depois Nacional. E depois enfrenta o Nacional pela Libertadores. E no Uruguai. No Uruguai. E entre os jogos contra o Nacional enfrenta o Ceará no Beira-Rio. Foi o que eu disse. Em um mês. O que está acontecendo com o Inter no começo, agora pós Copa América, é a mesma coisa que aconteceu no começo do Campeonato Brasileiro ali. Nós tivemos dificuldades, nós tivemos 5 ou 6 pedreiras, né? E depois sim, então foi o que eu disse, Bruno, esse contra o Atlético do Paraná é recuperável ainda. Bom, tu vai ganhar o campeonato, eu não sei, mas eu tenho chance de ganhar o campeonato, a Copa do Brasil e a Libertadores. Por isso que assim, ó, meu palpite, o Inter joga com titulares contra o Palmeiras em São Paulo,
bota todo o time reserva ou quase todo reserva contra o Eu Atlético acho que Paranaense no vai jogar Paraná. algum titular contra o Atlético, mas tu tem razão. Bota os titulares de novo contra o Palmeiras. Contra o Atlético, quem vai ser o lateral direito? Vai improvisar qualquer um. Dependendo do resultado de Grêmio e Inter, porque os dois também estão nós podemos ter um Grenal com reservas. Provável. É bem possível que isso aconteça. bem provável. acho difícil. Não, eu não acho difícil. Eu acho provável. Eu não acho difícil. Eu acho que nós temos que... Qual é o jogo que tu pode... A chance de tanto o Grêmio como o Inter de perder, né? Tem muita... Claro que não pode ser uma goleada, né? Esse jogo é o Grenal. O resto nós temos que decidir. É decisão. Se Grêmio ou Inter forem eliminados da Copa do Brasil, eu acho que passam os dois. Mas se um dos dois for eliminado, o Grenal vai ser com titulares. Porque daí... Porque se um botar titular, o outro bota também. Se um botar reserva, o outro... Se um anunciar que bota reserva... Como aconteceu no Como Grenal. já aconteceu no Gauchão. No Grenal e no Gauchão aconteceu isso. Olha, anunciou, dali a pouco o outro anunciou que não vai jogar. Mas também. a gente não pode esquecer que no Gauchão, o Renato concentrou os titulares E deu Miguel. e só definiu no vestiário que ia botar os reservas quando recebeu a escalação oficial do Inter com os reservas. E pode acontecer isso. Ele achou que era blefe. Mas pode acontecer isso também agora. Né? Se os dois tiverem chance nas duas, pelo menos em uma das competições. Agora, se um é eliminado, digamos que o Inter Não, mas perde pro Palmeiras... são duas competições de mata-mata. Não podemos esquecer isso. Não, mas é que antes do Grenal tem uma, que já é definida. Tá, Já mas vamos depois saber logo quem em passa si. e quem fica. Tá bem, não, já está definido, mas logo ali tem outra decisão. Sim, não, mas é Logo que assim... tem outra pros dois. Se Grêmio ou Inter, se um dos dois for eliminado na Copa do Brasil, vai com força máxima no Grenal. Eu não acho tão certo assim. Eu também não. Não acho tão certo assim. Em relação ao Grêmio, acho que tem um outro ingrediente que precisa ser considerado, que é o fato de que o Grêmio não tem gordura na tabela. E mesmo que o Grêmio vença o Vasco, que é o próximo jogo que o Grêmio tem no Campeonato Tem tudo Brasileiro, pra ganhar. que eu espero que vença, obviamente, enfim, né, não sei... O Vasco desmanchado, hein? Mas o Grêmio vai com reserva contra o Vasco também. Mas mas o aí que Grêmio, tá. se for com reserva contra o Vasco, vai ganhar só de 2-0. Tomara, enfim, né, mas eu acho que o Grêmio não tá com essa sobra toda, né? Olha o time do Vasco, tia. Mas o time do Vasco, enfim, né, a diferença do Mas tu Grêmio tá pro Vasco desdenhando na tanto tabela. do Vasco e ganhou do Inter. Mas aconteceu, mas o time do Vasco que ganhou contra o Inter continua sendo ruim. Tá, mas contra o Inter tu não dizia a mesma coisa que o Inter com reserva ia ganhar do Vasco? Pode acontecer, mas continua sendo ruim. Os ruins uma hora vão te tirar a ponta, essa é verdade, né? Mas assim, O Vasco é um time ruim. O Vasco é um time candidato aos grandes a cair. É que o meu problema hoje em relação a dizer isso pro Vasco é que o Grêmio construiu de Campeonato Brasileiro não é muito melhor do que o que o Vasco fez. O Vasco tem 9 pontos na tabela, o Grêmio tem 11. Que o Grêmio se lixa pro Campeonato Brasileiro, né? Não sei. Mas é que tá, enfim, o Grêmio se lixava pro Campeonato Brasileiro quando o Grêmio tava lá metido no G4 no G6. Aí era fácil, né? Porque tava ali numa zona de conforto. Agora o Grêmio tá num completo desconforto aqui, né? Se o Grêmio perde 1 ou 2 seguidas, o Grêmio tá no Z4 de novo, né? Volta pra tabela Não lá de dá. baixo. Então o né? Grêmio precisa fazer 3 pontos contra o Vasco. O Grêmio não está preocupado tanto na ponta, mas não ficar lá embaixo. Essa é a verdade. Subir, claro. Eu atualizo o noticiário do Grêmio e a gente debate mais sobre o Tricolor depois do intervalo. Já voltamos. Vai. 8h12, Everton Cebolinha se junta amanhã à delegação do Grêmio no quesito treinamento. Muito provavelmente já vai participar de alguma atividade mais leve, mas chega hoje à noite e quarta-feira vai estar em campo contra o Bahia na Arena. Luan vai atuar como falso 9, é uma tendência, mas pode ser colocado como uma dúvida. E como eu disse, jogo-treino, quem marcou gol foi o André. E daqui a pouco o Renato acaba fazendo alguma modificação. O Renato gosta, às vezes, de dar indícios de uma equipe e daqui a pouco ele surge com o Vico, que ninguém nunca especulou. Não, a possibilidade do André jogar? Não, daqui a pouco. Porque ele tem um carinho especial pelo André, Mário. Renato gosta de jogar Ele com o tem, centroavante. ele tem. Não, eu acho assim, ó, pra o André render e fazer gols, e aí a gente resolve 2 problemas numa paulada só. Dizem que o gramado do CT Luiz Carvalho tá bom, né? O Deve gramado ser da isso. Arena tá ruim, mas do CT tá bom, que daí Joga bate no mais CT? sol e tal. Leva o jogo pro CT, que daí e bota o colete, né? E o fardamento de treino. Aí cuidado. aí o André vai meter 3. Mas, Alexandre, mas se levar então para Caxias, a dificuldade que o Grêmio tá tendo... Aí o André não vai fazer gol porque ele já jogou lá em Caxias contra o Fortaleza e não fez também. Pois é, né? não, Então mas aqui, adianta. ó, não é nenhuma corneta, falando sério. Mas deve estar A possibilidade do ruim. Grêmio retirar por uma dificuldade de gramado, para o Grêmio poder ficar 20 dias para resolver aquilo ali? Mas podia estar um areião ali que o Grêmio ia jogar ali, é Copa do Brasil. Não sei, não. Mas se tiver, podia estar um areião na arena que o Grêmio não Não, ia mas aí é um abrir. fiasco, né, Mário? Mas o Sair do fiasco campo, é o Brasil inteiro mostrar os buracos. Até pelo seguinte. seguinte, o Alexandre Maier pode me Não sei o que corrigir é se pior. isso modificou. Só que
no início, quando o Grêmio assume o contrato com a Arena e começa a ter jogos lá, se o Grêmio atuasse fora da Arena por opção sua, não por algum evento, tinha que pagar multa. Tem ônus. Se for punido no STJD com perda de mando, paga multa. Mas na impossibilidade, por uma questão técnica do campo. Não, eu acho assim, ó, não é um absurdo que o Mário está levantando. Só não é uma solução tão disponível assim, porque os gramados do interior do Rio Grande do Sul também são ruins. Então daí se é ruim por ruim, joga em casa, né? Mas se tu tivesse um gramado que tu sabe, não, gramado lá do estádio do Vale de Novo Hamburgo é 100%. Bom, daqui a pouco faz um jogo menor lá. Né? Agora, como isso não deve ser verdade, então joga na Arena. Multa por multa, tá falando um dinheiro muito grande com a Copa do Brasil. Aí tu não vai pagar multa para jogar num lugar que também é ruim, né? Sim, não, eu concordo contigo, mas multa por multa, né? Tu tá falando em 60 milhões. A perspectiva é de que o Jean-Pierre fique no banco de reservas, Tardelli assumindo a posição de titular centralizado no meio-campo, Tassiano renovou seu contrato até 2022 e o Arsenal da Inglaterra, a especulação de momento, pode fazer uma proposta de 13 milhões de euros para levar o Kahneman. Já voltamos. Oito e 16 de volta com Cadeira Cativa. Já que o Dr. Mário Sérgio Martins está com muito, o Alexandre Maia também. Bem mais que eu. A poupança dele tá boa. Muito boleto para pagar. Mas para é sinal que tem crédito, não? Aqui, ó. O estresse do dia a dia você pode aliviar indo lá para a Praia Lagoa Cortada. Confira. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Aqui, ó, o Dr. Mário Sérgio Martins já vai ligar ou mandar um WhatsApp mesmo pro Laíri. Não, vai atrasado, eu já garanti. Ah, é? Eu já comprei. Eu acho que, primeiro, realmente lá, uma pessoa estressada tem um lugar como esse para dizer, como nós dizia agora, eu, Alexandre ali. Balneário Gaivota, pertinho de Sombrio. Mas já comprei, tá garantido. Talvez eu não, mas as minhas filhas e netos vão aproveitar. Né, mas é muito bom lá, estive visitando. Onde o mar e a lagoa se encontram, maravilhoso. É um paraíso, né? Maravilhoso. Olha aqui, ó, deixar um recado para você. Tá pensando a semana e tal, meu sogro que veio de São Paulo para Canoas, tá aqui em Canoas essa semana, já disse, ó, a gente tem que passar lá na Piatto Bello, que é uma galeteria e casa de massas que há 19 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello, no almoço atende de terças a domingos e no jantar de terças a sábados. Siga a Piatto Bello nas redes sociais, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto. Você procura e vai ter mais informações sobre a galeteria e casa de massas Piatto Bello. SOS Empregador Doméstico. Regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas é com a Central de Imóveis. José do Patrocínio 381 e 385. Loja Intershop da Rodoviária hoje teve Vitor Cuesta fazendo foto com os torcedores, todo mundo que estava lá comprando produtos licenciados do seu clube do coração.
todo mundo sabe, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Muitas pessoas fizeram fila, inclusive, para fazer foto com o zagueiro colorado Vitor Cuesta, que estava lá hoje na loja Intershop da Rodoviária. FAC Materiais de Construção, a sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas está aí na tela, 34666133, facfachi.com.br é o site para você conferir agora mesmo as ofertas. Fala com a turma do seu Wilson e garantir certamente o melhor negócio. Alexandre Maier, a eleição do Grêmio vai ser com chapão mesmo? Olha, é uma discussão que se faz em bastidor aí, não sei te assegurar, porque, Seria claro, uma construção do Fórum de Movimentos, né? Já se conversa tão bem no Fórum, né? Não, sim, essa conversa existe, tem aí todo um diálogo acumulado em relação a isso, mas eu obviamente não posso te assegurar isso, porque isso lamentavelmente não está à disposição do meu desejo, né? Então, bom, o Grêmio tem aí um conjunto grande de agrupamentos políticos, enfim, né? Basta o desejo de um ou de alguns de formar a sua própria chapa, e aí já não será uma eleição de uma chapa só, né? O mais normal, digamos assim, o que acontece mais habitualmente é de que haja mais de uma chapa, né? Obviamente que o fato de estar se discutindo isso é um sinal de que não é que as diferenças deixaram de existir, mas elas passaram a circular numa atmosfera assim, num ambiente mais leve do clube, né? O Grêmio está num momento político de menor tensão do que já viveu no passado, digamos assim, e isso obviamente tem a ver com os resultados positivos, né? Agora estou fazendo uma análise, eu faço parte de um grupo que apoia a gestão do presidente Romildo, né? Mas obviamente existem outros grupos dentro do clube que não necessariamente são grupos que estejam presencialmente, digamos assim, como partes integrantes da gestão, como é o caso do multicampeão. Mas assim, isso está no meio do processo ainda, né? Não tem como te assegurar isso ainda, pode acontecer. Pode acontecer uma eleição com chapão, mas também pode acontecer uma eleição com mais de uma chapa. Enfim, são cenários que são possíveis, né? O Wagner de Canoas está dizendo aqui, ó. Boa noite, Maurício. O jogo quarto é muito difícil, porque o Roger nunca perdeu para o Renato. 1-0 para o Grêmio será goleada. Abraços. Mas quantas vezes eles se enfrentaram? Estatística é... que a questão de jogo é estatística, né? Segundo eles. Deve ter sido uns 2 jogos. Ele teve aqui na Deixa arena. eu dar um abraço para a Maristela Mafei, que mandou um abraço para nós, está na audiência, né? Grande Maristela, um beijão no coração, guria. Olha aqui, ó, o Beto de Novo Hamburgo. É a primeira vez que ele fala alguma coisa contra... Não é contra a arena, mas, enfim, de tudo que acontece ali no entorno. Fui eu que pedi. Boa noite, Maurício. O Colorado tem razão. Colorado sou eu. Acho que é a primeira vez também que eu ouço o Beto dizendo que algum Colorado tem razão. Mas enfim, diz ele, Colorado tem razão. Aí, né? O entorno da arena é uma vergonha. Isso prova a má vontade e interesse dos gestores públicos, privados e políticos. Demoram 200 anos para resolver um problema desses. Vergonha. Aí diz ele que sobre o fato da grama estar ruim, enfim, diz ele que nesse caso o Grêmio jogaria fora por culpa da gestora, não das condições do gramado. Por isso o Grêmio receberia indenização no valor da média dos últimos 6 jogos da mesma competição. Foi o que eu pensei. Na verdade, quem está... Mas é que até tu conseguir comprovar isso... Não, é uma briga, é outra briga que eu acho que o Grêmio não vai querer enfrentar, entendeu? Mas é isso mesmo, né? Eu acho que é uma vergonha o entorno do Grêmio, da arena, e também o gramado em si é um outro problema, né? Como o Grêmio está no funil de uma negociação buscando, né, postulando assumir a administração e a operação e a gestão do estádio, eu acho que não faria sentido, vamos dizer assim, numa reta final de negociação, tu criar uma briga, né? Tu comprar uma briga, criar uma tensão e criar um sinal de ruptura com o outro lado da negociação, ou com um dos lados da negociação, que né? Depende de Me parece que é por isso. lados, né, Alexandre? Esse é o problema, né? Multilateral. E quando entra com um ente público, é um problema, né? Porque, na verdade, os nossos gestores públicos, na maioria das vezes, eles não querem tomar decisões, né, que podem serem cobrados, né? Isso não faz bem para a gestão pública, mas é o que acontece. Olha aqui, ó, o Adair Vasconcelos. Time tem que ser campeão, tem que ganhar, placar não importa, ganhar em casa e empate fora. Abraços. Ele que é gremista está apostando nisso. Não, qualquer vantagem é vantagem. Nesse sentido eu concordo com ele. 1-0 é vantagem. O Grêmio precisa, até porque não tem mais saldo qualificado, né? Não tem. O Grêmio precisa ganhar aqui, certo? Isso é a primeira missão do Grêmio é ganhar. Se o Grêmio conseguir fazer um 2-0 ou um 3-1, tanto melhor. Mas não vamos se iludir que o Grêmio não vai passar o carro no Bahia, que é um adversário forte. 2-0 o Grêmio está classificado.
Eu acho que cria uma vantagem daí mais difícil do adversário enfrentar. Hoje de manhã a gente conversou com o Paulo Paixão na Rádio Grenal, né? E ele admitiu que o Bahia vem para Porto Alegre para se defender em primeiro lugar. Claro, vai buscar os espaços quando tiver oportunidade, mas sem vergonha nenhuma o Bahia vai se defender na arena. Paulo Paixão é uma pessoa bem inteligente, sabe o que está falando. Claro. Olha aqui, ó, o Alexandre Lima tá parabenizando o programa, dizendo que está na nossa audiência. O Paulo Marcelo Francescato dizendo que o Grêmio está com sorte nos sorteios, está pegando uma baba na Copa do Brasil. Eu não chamo de baba o Bahia. Não, mas teve sorte. Teve sorte. Teve sorte, claro. Não é uma baba, mas se tiver que se escolher, tu escolheria o Bahia. Exato. O Bahia é um adversário difícil e pode, inclusive, eliminar o Grêmio. A questão é que o que tinha no pote era ainda pior do que o Bahia. Claro. Mais difícil, né? Mais duro. Ele era O Ivo Bento Silva tá na bronca com o Alexandre Maia. Tá dizendo aqui, ó, 2 colorados falando mal da Arena e nenhum gremista para defender. Gente, mas ninguém falou mas mal olha da só, Arena. quem falou Desculpa, isso? Não falamos mal da Arena. Ivo Bento Silva. Alexandre, nós não falamos mal da Arena aqui. Ivo, olha só, é meu dever como gremista dizer que aquele gramado tá ruim. Porque o nosso Grêmio precisa de um gramado melhor para jogar, para desempenhar um melhor futebol, para que eu venha aqui cobrar desempenho e performance dos nossos jogadores. Né? Não sou eu que reclamo. O primeiro cara a reclamar não fui eu, foi o Renato. Acho que o Renato é gremista, né? Pelo menos desconfio que seja. Né? Começou com o Renato, terminou com o Messi, né? Bom, o presidente do Grêmio, o presidente Romildo já reclamou. O Messi passou o campeonato inteiro reclamando também, não? Bom, alguns diriam que foi o contrário, que começou com o Messi e terminou com o Renato. O Renato seria mais importante. Eu quero ver o gramado da Arena em condições, só isso, né? A Arena, pra mim, eu me orgulho muito da Arena. A Arena é um estádio espetacular, né? Só que tem que ter um gramado à altura do estádio, né? O Flávio Fagundes disse que o Mário Sérgio Martins já tá se borrando de medo do Palmeiras. Eu? Pode ser, ele fala por ele. Nem debateu, né? O Valdemir de Canoas está dizendo que é uma vergonha colocar dinheiro público ali. Quem tem que fazer isso do entorno é o Grêmio, não o nosso dinheiro. Dinheiro é para a saúde. Isso sim é uma falta de vergonha, mas na verdade, Valdemir, quando a gente fala que poderia o poder público agir mais, não é em prol do Grêmio. É em prol da comunidade que mora ali. Não, a gente falando em vias públicas, não a privada. A privada, sim, a OS tem que fazer, o Grêmio tem que fazer, tem o problema dos prédios lá. São coisas diferentes. O que nós estamos falando é em vias públicas, onde qualquer cidadão vai passar, não só gremistas, não só colorados. Aquele povo que mora lá merece atenção também, não também é só o povo é outra situação. Bairros, né? É outra situação. Teu palpite, Alexandre, para os 2 jogos, do Grêmio com o Bahia e do Inter com o Palmeiras? Do Grêmio com o Bahia, Grêmio 1-0. Do Internacional com o Palmeiras, o jogo primeiro é aqui ou lá? Lá. 1-0 Palmeiras. Mesmo resultado que Mário Sérgio Martins. 1-0 pro Internacional lá, ferrolho lá, né? E um empatezinho amigo na Arena. Bruno? O Grêmio ganha 2-1 e o Inter empata 1-1. Eu acho que o Inter perde 1-0 e o Grêmio ganha 1-0, mas os dois ficam vivos para a sequência, para os jogos decisivos. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite. Não, acho que 1-0 Palmeiras lá.